Olá, meus amigos e amigas, vamos continuar a estudar agora o termo ecumênio, né, que dá origem ao ecumenismo, na carta aos Hebreus. Diz assim no capítulo 2, versículo 5: Não foi aos anjos que ele sujeitou o mundo futuro do que falamos. E diz no 8, 5 e 8: E todas as coisas pusesses debaixo dos seus pés. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que lhe ficasse insubmisso. Agora, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso. A novidade na carta aos Hebreus é exatamente o termo ecumene é usado no sentido de escatológico, que se ecumene no Império Romano é um mundo organizado sobre o império dos Césares, dos imperadores, de Nero no seu tempo. Agora, Jesus Cristo é Senhor do mundo futuro, um termo escatológico aqui. Depois a carta aos Apocalipse 12, 9. Vamos lá, só para identificar um pouquinho. Apocalipse 12, 9 diz: quando diz assim no 9: Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Aí está o mundo em contraste entre o anúncio de Cristo e seu poder e o demônio que não quer que avance o reino de Cristo. Depois, então, para Apocalipse, tem tudo isso, o sentido profundo da luta também escatológica da vitória de Cristo. Por exemplo, Apocalipse 19 diz assim: Desculpe, 19, do 7 ao 9, diz assim: Alegremo-nos e exultemos, demos glória a Deus, porque estão para realizar-se as núpcias do Cordeiro, e sua esposa já está pronta. Concederam-lhe vestir-se com linho puro, resplandecente, pois o linho representa a conduta justa dos santos. A seguir disse-me: Escreve: Felizes aqueles que foram convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. E acrescentou: Estas são verdadeiras palavras de Deus. Então, esse mundo estará sob o domínio de Cristo nas núpcias do Cordeiro, quando ele vir enxugar a lágrima de cada rosto. Muito lindo esse tema, né? Depois de uma batalha messiânica contra o espírito do mal. Isso aqui para nós é muito importante. Eu espero que vocês possam também perceber a importância desta aula. Como eu disse, é muito difícil para nós entendermos o tema ecumenismo se nós não percebemos que tem aqui algumas que nos ajuda muitíssimo a entender que o ecumenismo não é fácil de compreender, mas é belo porque temos que entender que não podemos perder a nossa identidade de compreensão do mistério a partir da nossa visão reta católica, tá bom? Então vamos continuar aqui. Por essa análise bíblica, nós temos visto que não é fácil compreender o ecumenismo sem compreender a história da palavra de mundo habitado, depois
de mundo organizado, mundo greco-romano, sobre o poder do imperador, como apresenta a palavra ecumênia à luz de Cristo, da novidade do reino, que provoca cisão, porque em si mesmo condena a idolatria. Eu espero que vocês possam entender muito bem esse texto. Depois, a conclusão do autor aqui, na página 42, eu vou ler. A atualidade do discurso neotestamentário se impõe de modo imediato à consciência eclesial ecumênica contemporânea. L'ecumene, ou a palavra ecumene, não coincide com a palavra que a igreja. A terra habitada é o cenário do exercício próprio da evangelização da igreja. Jesus, único Senhor e Messias e Senhor da igreja, é a única via que possibilita o martírio, o testemunho, né? Porque nós não podemos fazer ecumenismo sem entender as verdades essenciais da nossa fé, também no nível, aqui eu completo, da plenitude do reino de Deus, que são as realidades escatológicas. Se a gente perde isso, amados, a gente não sabe como nós podemos entrar nesse mistério tão lindo, tão maravilhoso, tão belo e tão saboroso de entender a missão da igreja. E dentro dessa missão está o ecumenismo, que não é uma coisa fácil de conceber, também porque penso que é algo espiritual, algo mais profundo, e, por ser espiritual, é vivencial. E agora nós vamos continuar, tá bom? Eu venho aqui na página 42, no mundo eclesiástico. Vamos ver o que o autor quer dizer. Que a partir do século IV, o vocábulo ecumene conhece novas variações ligadas ao mundo da igreja. Do ponto de vista geográfico-político, o termo vem designar o Império Bizantino-Romano, cristianizado. Não? O imperador bizantino é a garantia política da ortodoxia doutrinal e da unidade eterna da igreja. E aqui, então, nós temos uma visão já da igreja que propõe ser cabeça do mundo. Nós sabemos a época dos imperadores convertidos. E aí nós temos aquilo que costuma se chamar o regime da cristandade, na sintonia de ser aquela que apazigua os conflitos geográficos, políticos, né? E a autoridade religiosa é aquela que organiza a valorização das leis civis e as leis eclesiásticas nos tempos de Justiniano, e político também como instrumento do reino, e religioso como instrumento imperial. Nós sabemos que nem sempre foi fácil essa síntese, mas que a igreja unida ao Estado, ao imperador. Do ponto de vista estreitamente eclesial, o adjetivo ecumênico tem aqui uma valorização a partir do século IV como católico. Católico seria um sinônimo de ecumênico e ecumênico um sinônimo de católico, citando aqui alguns autores expertos nesta história da igreja nesse tempo. Do ponto de vista, então, Igreja Católica ou Ecumênica, página 42, indica a Igreja Universal, unida à geografia do Império. Depois, temos aqui, Concílio Ecumênico indica a convocação da Assembleia Universal de todas as igrejas
que constitui a única Igreja Santa, para tratar de questões doutrinais, culturais e disciplinais, né? Depois, e tem uma estreita ligação do concílio com o império. É o imperador, conjuntamente com o Papa, que convoca esses concílios. Os símbolos de fé católicos ou ecumênicos, como nós já estudamos. Então, aqui católicos ou ecumênicos, no sentido de exprimir o plano daqueles que creem. Fides quae, ou seja, tudo aquilo que é pertinente, obrigado por todo a crer e a obedecer todos os cristãos. E temos também a simbologia de patriarca ecumênico, título de patriarca da cidade imperial de Constantinopla, a partir do IV século. O patriarca ecumênico é o bispo de Constantinopla, tá bom? A partir do VI século, perdão. Vamos bem, aqui nós temos o primeiro tópico. Depois, a hereditariedade, a herança constantiniana. E aqui temos que, com a igreja depois de Constantino, do Edito de Milão e tudo o que aconteceu, podemos definir o que é o regime de cristandade. Primeiro, página 43, a identidade da fé, né, que se faz apoiar na fé das igrejas. 2, na página 44, a consciência da igreja, do Estado e do Império, sustentada por uma única formulação doutrinal e jurídica. E aí temos o nacionalismo religioso, né? Fé e o Estado, fé da igreja, fé no Estado. Terceiro, página 45, o espaço do cristianismo das religiões não torna lícita as religiões estatais únicas e tem significado para a igreja, né? O próprio motto, segundo ele, esta ecclesia nulla salus, comportará no nível imperial e no nível nacional. Ou seja, a unidade da igreja é a unidade do Estado. Ponto 4. O Estado laico e a cultura laica, nós sabemos que pôs fim a essa identificação da Igreja Católica da época e também com o Estado. Só que isso teve aos seus preços, não um preço, vários preços, né? E que foi atos, coisas e boas. Sempre a gente entende aqui que não podemos julgar a história. Era um período e lançamos tudo à misericórdia de Deus, mas o que acontece é que quando surgiu o Estado laico, quando se torna tudo isso que nós temos estudado na história da Igreja, o conceito ecumênico não é mais submetido àquela análise, né? Igreja, Estado e Império unidos. Igreja Católica é a Igreja Universal. Ecumenismo, já de mundo habitado, tem quase um sinônimo de universalidade. Aqui é apenas para vocês entenderem como esse tema foi desenvolvendo-se, como esse tema foi entendendo até esse motto, né? Essa frase, esse adágio, fora da igreja não há salvação. Nós temos estudado já na aula, 2 aulas anteriores, né? Nós temos que entender que nesse tempo se dá suporte, podemos dizer, ético à sociedade que nós chamamos de cristandade, mas temos os seus problemas.
De todas as formas, o que eu queria ver com vocês, isso não foi tão fácil. Depois nós vamos ver os problemas políticos que conduz lá o primeiro cisma entre o Império Romano, a Igreja de Roma, a Igreja de Constantinopla. Essa unidade vai se desfazendo, essa unidade jurídica sócio-organizada. Eu acredito jurídica, seu estatuto, sociopolítica. Parece-me que se vê que a profundidade da submissão do mundo a Cristo através do anúncio do Evangelho, submissão no sentido bom, que Ele é o Senhor da história, se vai caminhando. Ainda nós não temos uma visão pronta do sentido profundo da evangelização. Nós continuamos a evangelizar, mas sabemos também que hoje não é mais possível traduzir Igreja Católica como sinônimo de ecumênica, nesse sentido que nós estudamos, né, escatológico, que ainda o mundo não conhece Cristo, a sua palavra. O Evangelho ainda deve ser anunciado, levado às pessoas, né? A terra habitada ainda, em sua ecumene, não conhece a Cristo. Eu faço essas análises assim um pouco no nível pessoal da minha abordagem teológica, para que vocês possam entender que não é fácil a gente utilizar esses termos, né? Sem chegar a formular critérios objetivos para a nossa análise do ecumenismo, do papel da Igreja Católica, da importância da Igreja Católica para a questão ecumênica. Por isso que agora nós vamos, ao finalizar essa aula de hoje, já vamos preparar para ver, estudar mais aprofundadamente, né, os documentos da Igreja que nos possibilitam compreender melhor, para viver melhor, o sã ecumenismo. Ao menos uma vez na vida temos que fazer uma análise. É certo que Giancarlo Bruni, com a gramática do ecumenismo, nos favorece muito quando ele, por si mesmo, pode nos ajudar a compreender, por exemplo, a origem do termo. Mas não pense que ainda está fácil para nós, não é verdade? Eu queria só dizer para vocês, né, para vocês se prepararem, que a próxima aula nós vamos estudar o Decreto Unitatis Redintegratio, está na página 307, me diz aqui no meu livrinho. E antes de qualquer coisa, nós precisamos estudar, meditar um pouquinho, como o documento, pelo menos, nos apresenta o ecumenismo, tá bom? Eu não tenho pressa, eu espero que vocês possam ter, então, o Decreto Unitatis Redintegratio sobre o ecumenismo na próxima aula. De todas as formas, essa aula de hoje de 40 minutos é para que vocês, depois eu vou dar um guia de estudo que vocês possam aprofundar mais esses termos, lendo na Sagrada Escritura. Algumas definições eu deixo claro, né? Para vocês entenderem essa passagem do conceito ecumene, mundo habitado, e que tem uma relação com a teologia, com a compreensão do mundo, a compreensão da igreja e a sua missão. Tá bom? Insisto nisso porque nós precisamos meditar. Desejo a vocês que vocês possam ter aproveitado desses dois aulas, que é uma só, e que vocês possam começar a pensar, meditar, como futuros pastores e outras pessoas que assistirem essas aulas, qual é o papel do são ecumenismo, né? Já a palavra significa uma variação, não só semântica, mas de compreensões, até às vezes que nos deixam em sombrias colocações. Assim era mundo habitado, se torna sinônimo de universalidade. Como esclarecer tudo isso? Ler os documentos da igreja. Voltar às fontes é o melhor caminho. Sem medo de atropelar a história,
mas procurando fazer uma síntese dentro da nossa cabecinha, tá bom? Isso tudo é o mais importante, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, vos ajude e continuamos em breve. Que Nossa Senhora, Mãe do Redentor, nos ajude a entendermos o que Deus, Cristo Jesus no Espírito Santo, quer que nós, a sua esposa, a Igreja, façamos nesse tempo. Amém.